Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero e pelo Facebook do blog do Antero. Hoje eu quero falar que o futebol de Mato Grosso está de luto. Meu comentário hoje é sobre dois grandes personagens do futebol mato-grossense. Eu tive a oportunidade, como jornalista, radialista esportivo, de conviver com esses ídolos. Estão morrendo os últimos ídolos de um futebol que não se renova. Estão morrendo os últimos ídolos do futebol de Mato Grosso. Morreram ontem dois atletas que marcaram história no nosso futebol. Dois atletas que jogaram e começaram, por sinal, no Clube Atlético Mato Grossense. Felizardo Laerte do Nascimento e Natanael Henrique de Moraes, o professor Nato. O professor Nato morreu por causa de um infarto. Ele foi internado, passou muito mal e acabou falecendo. Felizardo morreu por causa de um câncer no intestino. Felizardo, um dos últimos encontros que teve com Glauco Marcelo de Almeida, seu parceiro de zaga no misto, eu conversava ontem com Glauco e ele me dizia isso. Ele dizia ao Glauco: por que acontece isso comigo? Eu sempre fui um atleta, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Por que é que eu tenho câncer? A verdade é que o câncer consumiu um homem que era realmente exemplo de vigor e de saúde quando praticava o futebol. Eu me lembro de Felizardo, meu pai foi um dos fundadores do futebol do misto. Eu me lembro de Felizardo tomando café da manhã na minha casa. Fiz amizade com ele, exatamente por causa disso. Aliás, muitos atletas do misto tomavam café da manhã na minha casa. E eu fiz muita amizade com Felizardo e com Sinfrônio, que está em Alto Paraguai. Felizardo jogou no futebol amador aqui no Esperança do Areião. Depois ele foi para o Atlético Mato Grossense. E a transferência dele para o Misto Esporte Clube se deu após o maior exemplo que ele poderia ter dado dentro do campo de futebol. Num jogo misto e Atlético. Ele, zagueiro central do Atlético, o misto ganhava o jogo por 2-0 e os dirigentes do Atlético reclamaram da arbitragem e deixaram o gramado, fizeram com que a equipe abandonasse o campo. Eu era muito jovem, mas muito jovem mesmo. Eu estava no Dutrinha naquele dia. Eu vi o Atlético inteiro sair de campo. Felizardo Laerte do Nascimento veio até a risca do Dutrinha, colocou a mão no peito, olhou para a torcida do Atlético e falou: eu não. Olhou para a torcida do misto e falou assim: eu não. Eu respeito vocês. E ele não deixou o gramado. Num dos maiores exemplos de desportividade dado dentro de campo por um atleta de futebol. Desnecessário dizer que o torcedor cuiabano, generoso como sempre foi, as duas torcidas se levantaram e aplaudiram Felizardo de pé. Ou seja, nem a torcida do Atlético estava apoiando aquela retirada de campo porque era desrespeito ao torcedor, e nem a torcida do misto. Desnecessário dizer também que assim ele encerrava a sua carreira no Atlético. E depois foi campeão várias vezes no misto. Foi campeão invicto em 1965 num timaço que o misto tinha. E depois foi zagueiro titular do misto durante muitos anos até parar com o futebol. Felizardo fez concurso para a Secretaria de Fazenda, era fiscal aposentado hoje. Ele foi padeiro em Cuiabá
Enfim, só tem exemplos positivos para deixar as pessoas que querem praticar esporte. Foi um gigante da zaga do futebol de Mato Grosso, tendo jogado também na seleção cuiabana. Naquele tempo quando o Mato Grosso era integrado, tinha jogos de seleções. Seleção de Cuiabá, contra de Campo Grande, contra de Corumbá, etc e tal. O Felizardo jogava na seleção cuiabana e também jogava no Campeonato Nacional de Seleções. Ele foi convocado para a seleção mato-grossense. O mesmo acontece com o professor Nato. Começou no Atlético Mato-Grossense, depois foi para o interior de São Paulo. Do interior de São Paulo ele voltou para o misto. Quando ele voltou para o misto, ele veio já para ser professor, já formado em educação física lá em São Paulo. Ele veio para ser professor da Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E depois fez concurso e virou professor de educação física da Universidade Federal de Mato Grosso. Grande centroavante raçudo, que acreditava em todas as bolas, que ia em todas as divididas, que fazia muitos gols. Exemplo de atleta, exemplo de homem, exemplo de caráter, exemplo para sua família e exemplo para seus alunos. Ambos estão sendo velados lá nos Jardins. Eles vão ser enterrados às 16 horas de hoje. Felizardo Laerte do Nascimento, Natanael Henrique de Moraes, 2 gigantes do futebol de Mato Grosso, que deixaram muitos exemplos. Descansem em paz.